Qual a diferença entre sagrado e divino? São coisas muito diferentes. E o objetivo do vídeo é explicar a você. Obviamente que é a explicação da tenda do necromante. Acho que a explicação está fundamentada na literatura, na ciência. Mas você fique à vontade para borboletear em outros campos de conceituação. Primeiro, dizer que a experiência do sagrado não é uma experiência necessariamente religiosa. O divino é exclusivamente religioso. Mesmo quando o divino vai ser incorporado na literatura se pretende emular a experiência religiosa. Então, o divino é religioso e o sagrado não necessariamente. A rigor, o sagrado não é religioso, mas ele pode ser atualizado numa experiência religiosa. Então, vamos começar pelo sagrado. Eu recomendo que você assista ao vídeo, o que é o sagrado. Esse vídeo aqui é um desdobramento daquele, mas eu quero especificar a diferença entre sagrado e divino, porque muita gente confunde os dois mundos. O sagrado é uma experiência psicológica. Na linguagem do Mircea Eliade, o sagrado é um elemento da estrutura da consciência. Então, a experiência do sagrado é uma experiência de percepção da realidade. Percepção, tradução. Percepção no sentido de que, se é a experiência do sagrado, o que está apreendido está lá. O divino não está lá. O divino não aparece para ninguém. O divino é uma alucinação, não é uma percepção. É um construto imaginário. É o conteúdo com o qual se preenche o vazio da experiência antropológica do tipo experiência do sagrado. Então, se é uma experiência do sagrado, a experiência se dá com algo real, do mundo real, verdadeiro. Então, a experiência do sagrado pode se dar, por exemplo, por meio de um objeto da natureza. O pôr do sol, uma árvore, a pedra, o rio. Na experiência do sagrado, você percebe o pôr do sol, a árvore, a pedra, o rio, mas por um processo hermenêutico, como desdobramento dessa experiência do sagrado, que produz um conteúdo inaugural para esse vazio da experiência do sagrado. Ou atualiza essa experiência do sagrado com os conteúdos disponíveis já na cultura, você transforma essa experiência do sagrado numa experiência domesticada, estética ou religiosa. Então, a porta de entrada para a experiência religiosa é a experiência do sagrado. É óbvio que você pode participar da experiência religiosa sem qualquer experiência do sagrado, por mimetização, por qualquer outra razão muito prosaica. Mas estamos falando daquela experiência religiosa nos termos específicos e estabelecidos pelo jogo religioso em questão. Porque muitas vezes a pessoa está na religião por outras questões. Está no terreiro, está na igreja, está no espaço dos médiuns, com outros interesses, até de namorar alguém. Então estamos falando não necessariamente de alguém que está no espaço religioso, alguém que está ali enquanto ser religioso. A porta de entrada dessa experiência é uma experiência do tipo sagrado, mas já não é mais a experiência do sagrado, é uma experiência religiosa. A experiência do divino é, então, um tipo de interpretação, um tipo de imaginação, um tipo de alucinação, e alucinação porque não é consciente. Fora consciente, não seria mais uma alucinação, seria uma imaginação controlada, como é o teatro, como é a arte, como é o cinema, como é a TV. A experiência do divino, a experiência na religião, é a experiência do tipo da TV, do cinema, do
do teatro, do romance, esse tipo de experiência da cultura e da literatura. Com a diferença de que essas experiências de tipo cultural são tratadas como experiências de tipo cultural. E a experiência do divino, não, ela é interpretada como sendo real. É como se você, assistindo Hamlet, achasse que Hamlet é real e passasse a viver em função de frases que Hamlet disse. Isso é o conteúdo de toda e qualquer religião. A interpretação mitológica, a fantasia religiosa, os conteúdos imaginários, as alucinações doutrinárias daquela religião são tomadas como descrição da realidade, proposituras de valor, norma, obrigação, tudo num delírio social compartilhado. A experiência do sagrado não tem nada disso. A experiência do sagrado pode se dar na arte. Por exemplo, é absolutamente sagrada a experiência de uma audição numa extraordinária sala de concerto, de uma orquestra absolutamente afinada e bem dirigida, de Carmina Burana. É impossível você não experimentar o sagrado, não o divino, não tem nada a ver com deuses, nada a ver com imaginação mitológica, esotérica, de qualquer natureza. É uma experiência antropológica, que se esvazia naquele momento, mas que transcende aquele momento, dá significado à vida naquele momento. Significado esse que é imaginário, é hermenêutico, não é próprio. Carmina Burana não dá significado à vida. Você experimenta uma transcendência da vida para um nível de significado que é uma experiência hermenêutica. Nada mais, nada menos do que isso. A experiência do sagrado pode se dar na cultura pop. Você está num auditório superlotado com a sua banda preferida, The Cranberries. Já não poderia mais experimentar isso, porque Dolores O'Riordan se foi, desgraçadamente. Mas é uma experiência do sagrado ver aquela menina cantar Zombie, Ode to My Family. Imagina, ouvir a música nesse fone de ouvido já é uma experiência maravilhosa. Tê-la ao palco, junto com um conjunto maravilhoso, o meu conjunto preferido, ainda que ela não seja a melhor cantora do mundo, longe disso, a desafinada Dolores, mas é a desafinada mais amada do planeta. Nunca pude participar de um show com ela, mas eu imagino qual fosse a experiência, uma experiência do sagrado. A experiência do sagrado pode se dar no esporte, tanto de quem compete uma maratona e chega no final, consegue chegar vivo ao final, quanto quem assiste a abertura de uma Olimpíada. É uma experiência do sagrado. As coisas se transmutam. Não são só pessoas, mas são só pessoas. Não é só a coreografia, mas é só a coreografia. Não é só a música, a direção de som, mas é só a música e a direção de som. Não tem nada além disso. Não tem nada em lugar nenhum dando um sentido a mais àquilo. O sentido emerge numa experiência antropológica que acabará quando a experiência se exaurir. E vai se exaurir naquele momento, se esgarçando lentamente à medida que a memória vai perdendo contato com a magia daquele momento. E a experiência do sagrado pode se dar na religião, num culto, num terreiro de candomblé, numa cerimônia Shinto, numa cerimônia budista, num canto de um xamã siberiano, numa festa de caboclo na Umbanda. São experiências do sagrado. Onde elas viram a experiência do divino? Experiência religiosa. Quando ela não se esvazia mais, porque o dogma, a ideia, o mito, a doutrina, substitui a experiência antropológica por uma norma mitológica. Todos ali estão aprisionados, fixos no momento que jamais passará. A norma, a doutrina, o mito. Por que é mito? Toda essa interpretação, os deuses, os mitos, os ritos, tudo isso é invenção da cultura, como é o teatro, como é a execução de Carmina Burana, do instrumento às vozes, à melodia, à composição, à regência, tudo é invenção da cultura.
exatamente como numa festa de caboclo. Mas os religiosos se alienam da compreensão cultural da experiência, transbordam a experiência para o mito de tratar aquilo como a invasão de uma realidade outra, que não a própria realidade da cultura, e assim dão um sentido falso. E por que falso? Porque é tratado como real. O teatro não é falso. O cinema não é falso. Nenhum romance é falso. Harry Potter não é falso. Por quê? Nós sabemos o jogo que estamos jogando. É uma experiência cultural. Em algum desses momentos, essas experiências culturais transbordam para experiências do sagrado, porque sacralizam aquele momento, sacralizam aquele lugar, dão àquele lugar e àquele momento uma dimensão diferenciada em relação a outros momentos e a outros lugares, porque essa é a função da experiência do sagrado. Mas a experiência religiosa não. A experiência religiosa toma o mito, que é falso, como verdadeiro. O teatro é falso, o cinema é falso, a literatura é falsa. Não se contradiga, professor. Não estou me contradizendo. Você só precisa compreender a dinâmica do processo. Cinema é falso, mas ele não é falso porque as pessoas sabem que ele é falso e tomam isso como uma falsificação lúdica. Entretenimento, arte, logo não é falso. O que é falso, assumido como falso, não é falso. Mas o que é falso, assumido como verdade, é falsa. A experiência religiosa é falsa. É falsa porque é falsa e assumida como verdadeira. Não seria falsa, seria verdadeira, como verdadeira é a experiência com o teatro, que é falso, como verdadeira é a experiência com o cinema, que é falso, como verdadeira é a experiência com a literatura, que é falso. Mas a experiência da religião é falsa porque é experimentada como verdadeira, sendo falsa. Mas seria verdadeira se experimentado como falsa, sabendo que é falso. Porque as pessoas não estão sob o controle da experiência do divino, elas estão a reboque, à mercê, porque a experiência do divino é sábado para elas se consideram feitas para a experiência do divino e não entendem que elas promovem, fazem, criam, geram a experiência do divino, então elas se alienam. É alienação. E se alucinam. É alucinação. Então, toda experiência do divino é um tipo de experiência do sagrado que se deteriorou, corrompeu a cognição dos participantes. Óbvio, o religioso não aceitará essa definição. Mas, em não aceitando ele a definição, ele só prova que não consegue enxergar. Porque não se trata de uma opinião. Isso é um fato. Todo religioso está imbricado, imerso, submerso, afundado, preso na narrativa mitológica com a qual ele substituiu a realidade. A experiência do sagrado não faz isso. Ninguém que tem uma experiência do sagrado com o pôr do sol considera que o pôr do sol não é o pôr do sol. É com o pôr do sol que ela tem a experiência, não com outra coisa. A experiência do sagrado começa e termina na mesma literatura. Começa e termina na mesma execução pública de uma Carmina Burana. Não tem nada além da experiência do sagrado. Ela é uma experiência antropológica, real, verdadeira. Já a experiência religiosa é uma experiência do sagrado que se corrompeu, deteriorou, depauperou, se idiotizou, no sentido de que a experiência se fechou em si mesma, perdeu contato com a realidade e vive na alucinação, no princípio do prazer, sem nenhum princípio da realidade. E o religioso não pode admitir. Mas, via de regra, todo religioso que ultrapasse essa condição falará da sua experiência religiosa nesses termos, como uma alucinação, um engano. Todos, sem nenhuma exceção. Mas no momento em que eles estão presos nessa experiência, ele não dá conta. Por isso não adianta
humilhar, bater, enxovalhar, ridicularizar, zombar do religioso. Ele é vítima de um processo psicológico maior do que a capacidade dele, naquele momento, de ultrapassar. Nós só podemos acenar, apontar, indicar e esperar que, por dentro, essa experiência pobre, depauperada, fossilizada, mumificada num mito estéril, se dissolva por dentro. Porque por fora não tem como. A experiência do sagrado tem que ser valorizada. A experiência do sagrado é o que promove a arte, é o que promove as concentrações do belo. O belo é produzido pela experiência do sagrado. Olhar uma mulher amada e achá-la bela é uma experiência do sagrado. Não é uma experiência do divino. Olhar uma árvore e se encantar com a vida que se expressa naquela árvore é uma experiência do sagrado. Imaginar um orixá naquela árvore já deteriorou. Você já inventou um conteúdo cultural para aquela árvore. Tudo bem, você pode fazer, mas você não pode perder a noção de que você inventou o conteúdo. Senão você empobreceu, depauperou, fossilizou, mumificou, matou a experiência do sagrado, domesticou, mijou no muro. Quanto mais deuses você vê, mais sozinho você está. Até o próximo vídeo.